Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre gêmeos humanos. Ela vem como uma finalização do capítulo Embriologia, porque para entender a formação dos gêmeos, nós precisamos compreender as etapas do desenvolvimento embrionário e também os conceitos relacionados aos anexos embrionários, já estudados. Então, para falar de gêmeos humanos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que, de fato, não é um fenômeno comum. Diferente de outras espécies, como os próprios cães, a formação de gêmeos na espécie humana ela é mais rara, porque ela não foi selecionada positivamente pela evolução. Isso porque nós temos um passado recente evolutivo, de onde nós éramos nômades, nos deslocávamos, percorríamos vários quilômetros a pé, e, portanto, não era vantajoso para uma fêmea de hominídeo carregar uma gestação múltipla, com 2, 3 filhotes. Isso porque depois ela teria que carregar e amamentar esses filhotes numa condição totalmente adversa. Portanto, até hoje é um fenômeno raro porque realmente na evolução ele não foi selecionado. Quando nós falamos de formação de gêmeos, nós temos que entender que existem dois grandes padrões de formação gemelar, que são os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Bom, vamos começar pelos gêmeos, a formação mais rara de gêmeos, que são os gêmeos monozigóticos ou idênticos. Por que mais raro? Para cada 4 gêmeos que nascem, um é do tipo monozigótico ou idêntico. Aqui já cabe lembrar que os termos que vocês já podem ter ouvido, univitelino e bivitelino, estão em desuso. Agora é mono e dizigótico. Então vamos entender a formação desses gêmeos idênticos. Bom, no princípio existe uma única fecundação. Essa única fecundação, então feita por um espermatozoide e um óvulo, ela dá origem a um zigoto. Por isso, monozigoto, porque se forma nesse processo apenas um zigoto. Esse zigoto, ele inicia a fase de segmentação. Nela acontece a primeira mitose, com formação dos blastômeros iniciais, segunda mitose, e chegamos no terceiro dia após a fecundação, temos a formação desse maciço de células chamado de mórula, para quem não lembra. Nesse estágio pode acontecer um fenômeno interessantíssimo que é uma fissão transversal dessa mórula, e essa fissão vai gerar 2 massas embrionárias distintas. Cada massa embrionária dessas vai se desenvolver em uma blástula, e cada blástula vai dar origem a um indivíduo. Mas percebam, era o mesmo zigoto. Portanto, esses 2 embriões, embrião A e embrião B, eles são geneticamente idênticos porque eles são oriundos dessa mesma fecundação. Portanto, um gêmeo monozigótico, ele obrigatoriamente ele vai ter o mesmo sexo. Vamos supor que nessa fertilização, o óvulo, que é sempre X, né, a mulher é XX, quando sofre meiose forma gametas com um cromossomo sexual só, e esse cromossomo é o X, e imaginem que esse espermatozoide poderia ser X ou Y, é um espermatozoide Y. Portanto, esse zigoto é XY, ele é do sexo masculino, e portanto, os 2 embriões que vocês estão vendo aqui serão do sexo masculino. Ok? Bom, essa é a forma mais comum de formação de gêmeos monozigóticos ou idênticos. Existe uma outra formação de gêmeos monozigóticos ou idênticos que é mais rara, que acontece um evento mais tardio, então a partir do 5º até o 14º dia, pode acontecer uma fissão nessas células da massa interna da blástula, dessa massa de células chamada de embrioblasto. Nesse caso, vão se formar um tipo especial de gêmeos, inclusive os muito especiais, que são os gêmeos chipófagos ou siameses, que são gêmeos que estão presos, unidos por alguma parte do corpo. Então esse é um grau de formação, é um tipo de formação de gêmeos bastante raro na espécie humana, mas que pode eventualmente acontecer. Importante quando a gente fala de gêmeos idênticos que vocês entendam que esse é o princípio mais natural que nós temos de clonagem. Então eu posso dizer que 2 gêmeos monozigóticos são clones. Porque o que é um clone? O clone é alguém que tem o mesmo genótipo,
o mesmo conjunto de genes. No entanto, é importante que a gente perceba uma lei da genética que estudamos no ano passado, que é fenótipo, que são as características expressas pelos genes, como altura, peso, cor do olho, entre outras, é determinada pelo genótipo mais a influência do meio. Então, claro, algumas características fenotípicas vão ser obrigatoriamente idênticas, que são aquelas que não dependem do meio. A cor do olho não depende do meio. Mas características que têm variações de acordo com o meio, como por exemplo a altura e o peso, não vão ser exatamente iguais em gêmeos idênticos, porque existe o fator meio, que é determinante. Agora, vamos acompanhar a formação dos gêmeos dizigóticos, que é a forma mais comum de gêmeos. São os gêmeos fraternos ou diferentes. Nesse caso, acontece um fenômeno chamado de poliovulação, que é bastante comum em outras fêmeas de mamíferos e não tão comum na espécie humana pelo motivo já discutido anteriormente. Nesse caso, a hiperfertilidade acontece quando a mulher normalmente ela libera um ovócito ou um óvulo por ciclo menstrual, no período fértil. Só que algumas mulheres, por fatores genéticos e hormonais, podem liberar mais de um ovócito. Nesse período, isso é chamado de poliovulação. Algumas mulheres que se submetem a tratamentos para engravidar, elas recebem alguns tratamentos hormonais, onde é induzida essa poliovulação. Por isso, é bastante comum em tratamentos de fertilização artificial, de reprodução assistida, a formação de gêmeos dizigóticos. Como vocês podem observar em alguns casais famosos, como William Bonner e a Fátima Bernardes, entre outros, que tiveram aí gravidezes múltiplas. Inclusive, eles tiveram que impor uma lei de controle de implantação de embriões para evitar, então, a formação de gravidezes que possam botar, múltiplas, né, que possam botar em risco a vida da mãe. Porque nós tivemos nos Estados Unidos o caso de uma mulher que engravidou de 8 gêmeos num processo de reprodução assistida. Então, hoje tem lei para proteger, inclusive, a saúde da mulher, né, nessa questão de reprodução assistida. Muito bem. Então, da poliovulação ocorrem duas fecundações distintas, percebam, são um espermatozoide, um óvulo, um espermatozoide, um óvulo. São duas fecundações totalmente distintas, que vão dar origem a 2 zigotos completamente diferentes, como se fossem 2 irmãos não gêmeos, né? Totalmente diferentes, filhos de mesmos pais, mas com características diferentes. Esses zigotos sofrem, então, entram na fase de segmentação, sofrem mitoses e o resultado disso são 2 embriões totalmente diferentes entre si. Inclusive, vamos supor que esse óvulo X foi fecundado por um espermatozoide Y e aqui a gente tem um zigoto XY do sexo masculino. Vamos supor que esse óvulo X tenha sido fecundado por um espermatozoide carregando o cromossomo sexual X, nós vamos ter um zigoto XX, uma menina. Então, nessa mesma gestação, a gente poderá ter aí um casalzinho de gêmeos, inclusive de sexos diferentes. Muito bem. O que acontece com os anexos embrionários? Muito importante. Bom, a forma mais normal, tanto para gêmeos dizigóticos como monozigóticos, exceto aquela situação que eu expliquei para vocês dos chipófagos. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Acontece o seguinte, cada embrião se implanta, aqui nós temos uma foto do útero, a parede do útero que está altamente desenvolvida, que é chamada de endométrio, é a parte materna que vai constituir a placenta. Esse tecido, então, é cheio de vasos sanguíneos maternos, glândulas secretoras, inclusive de glicogênio. E o que normalmente acontece é que na nidação ou implantação, um embrião se implanta em um lugar, o outro embrião se implanta num lugar distinto. Cada embrião tem o seu próprio córion e, portanto, a sua própria placenta. Então, córion é a parte fetal da placenta, endométrio é a parte materna. Cada um vai se desenvolver com a sua placenta, com o seu cordão umbilical e com os seus demais anexos totalmente independente.
Isso para os dois tipos de gêmeos, dizigóticos e monozigóticos. Pode acontecer de a implantação dos embriões ser no mesmo local, formando, dando a ideia de que existe uma continuidade da região da placenta. Então, mas se você observar no microscópio, você percebe que existe uma não continuidade entre as duas placentas. Isso quer dizer o quê? Eu vou enxergar como uma placenta só, mas na verdade é uma aparência. Na verdade, então, são duas placentas que aparentam ser uma. Então, continuo tendo placentas individuais. O único caso, gente, em que acontece dos gêmeos terem a mesma placenta é o caso dos gêmeos que se formam naquele período, monozigóticos, que se formam naquele período mais tardio, que é quando a blástula se divide, aquela massa embrionária interna da blástula se divide. Então, nesse caso, os dois embriões vão sim ter a mesma placenta, mas cada um tem o seu cordão umbilical, que acho que é imprescindível para a sobrevivência do embrião. Essa foi então nossa aula de gêmeos. Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.